Depois que Magri fechou o alçapão, a turma dos caras estava completa. Crânio tirou sua gaitinha do bolso e começou a passar ela pelos lábios. Após Magri fechar o alçapão, a turma dos caras estava completa. Crânio pegou sua gaitinha e começou a tocar. Obedecendo o sinal do líder, Crânio, Magri e Calu saltaram para longe da luz. Um dia eu vi as caras dos pais do Bronca. Eu vi a cara dos pais do Bronca. Pessoal, cheguei perto e ouvi a mãe dele chorando e dizendo: Cadê meu filho? Onde está meu filho? Calu disse: É mesmo. Desde semana passada não vejo Bronca. Todos se calaram. A terrível onda de desaparecimentos estava apavorando a cidade. Em 2 meses, 27 estudantes haviam evaporado sem deixar nenhum cheiro. Todos se calaram. A terrível onda Todos se calaram. A terrível onda de desaparecimentos estava apavorando a cidade. Em 2 meses, 27 estudantes haviam evaporado sem deixar nenhum cheiro. Chumbinho estava brabo. Durante meses tinha seguido cada passo dos caras. Tinha se preparado cuidadosamente seu plano. Lembrou logo o Bronca. Ainda na semana passada eu convidei o Bronca para uma escapadinha até o fliperama. Comandou Miguel, tudo pode ajudar a gente. Mais uma vez, Chumbinho tinha conseguido tornar-se o centro de atração dos caras. Calu, eu falei pra gente pular o muro e ir ao fliperama, mas o Bronca disse que não. Ficou dizendo que era proibido. Ficou repetindo que tudo era proibido, mas ele tinha que obedecer. Calu estourou. Deixa de besteira, Chumbinho. O Bronca é o maior rebelde do Elite. Proibição pra ele é piada. Todas as manhãs, a chegada dos estudantes do Colégio Elite era uma algazarra total. Naquela terça-feira, a excitação era muito maior, pois o desaparecimento do Bronca não era uma coisa que conseguisse manter em segredo, embora o diretor do colégio estivesse tentando abafar o escândalo de todas as maneiras. Passado o dia todo anterior investigando o secretário. Agora Miguel estava ali, na sala do professor Cardoso, o diretor do Colégio Elite, um homem importante, nacionalmente ou melhor, mundialmente respeitado, como o criador de uma experiência educacional avançadíssima, o Colégio Elite. A palavra diálogo traduzia o relacionamento entre alunos e professores, ou entre representantes dos alunos e a direção do colégio. E ali estava Miguel, como presidente do Grêmio, e o professor Cardoso como diretor. Conto com você, começou o diretor. E preciso manter os estudantes tranquilos e confiantes na atuação da polícia. Tudo está sob controle. Não há nada a temer. A polícia já tomou suas providências. Miguel falou: Que providências, professor Cardoso? A polícia encontrou o Bronca? Já sabe o que aconteceu com os outros estudantes desaparecidos? O professor falou: Ainda não, Miguel. Mas, então a única forma de acalmar os alunos do Elite é falar a verdade para eles. Professor Cardoso encarou Miguel com uma expressão divertida. A verdade? Qual a verdade? Só existe uma verdade, professor Cardoso. É mesmo, sorriu o diretor. E qual é ela? É falar francamente do desaparecimento do Bronca e contar a eles tudo o que a polícia já descobriu e alertá-los para que eles possam se proteger e evitar que um deles seja a próxima vítima. A próxima vítima? Quem lhe disse que haverá uma próxima vítima? E quem garante que não haverá, professor Cardoso? Eu não posso garantir a você que nenhum outro garoto será sequestrado, Miguel. Mas eu posso assegurar-lhe
que qualquer escândalo maior em torno do desaparecimento do nosso aluno só poderá ser prejudicial ao Elite. Só falta agora sua colaboração, Miguel. Conhecemos a sua liderança e contamos com ela. Temos de impedir o pânico dentro do Elite. É só isso que peço. Impedir o pânico. Miguel raciocinou por um segundo e decidiu-se, afinal de contas, alimentar o pânico não ajudaria em nada. Chumbinho conhecia todos os sinais dos caras, então pediu para entrar. Quando a porta da diretoria fechou, atrás dos garotos, Miguel podia ouvir o irritante barulho do movimento das chaves na mão do detetive. O líder dos caras sorriu quando olhou para o menino. No dedo indicador, na mão esquerda, o chumbinho, aquele que não havia levado uma espetadinha para tal cerimônia, estava enrolado com gaze e emparedrado como se tivesse sofrido. Tá, vamos decidir. Quando Miguel e Chumbinho fecharam o alçapão, o líder Miguel fez um gesto de silêncio. O líder dos caras sorriu quando olhou para o menino, que havia levado uma espetadinha para a tal cerimônia de iniciação. Havia um enorme curativo. O dedo do garoto estava enrolado com gás e esparadrapo, como se tivesse sofrido um sério acidente. Não dá, tá ligado? Dani. Porra, viado! Chumbinho nem podia acreditar. Ah, desculpa. Ah, vai tomar no teu cu também, senhor. Eu vou chegar na mochila dele, Zé. Não, tu jogou com a mão e tu enterrou, viado. Se bateu ali, cara. Bateu Então. no ferro atrás da mochila. Nossa, eu tô mochila. Tá, ó. Chumbinho nem podia acreditar. Ele havia descoberto o oferecedor das drogas. De drogas. Vai, entendeu? Aham, peraí, calma, deixa eu me afastar um pouco. Peraí, calma. Deixa eu me afastar um pouco. Cala a boca agora. Chumbinho nem podia acreditar. Ele descobriu o oferecedor de drogas. Isso aí! Caralho! Boa! Estavam num canto do pátio, que estava cheio de estudantes. Incrível! Era possível oferecer a droga no meio da multidão, sem nenhum risco. Até parecia que fazendo o contato daquela maneira, o oferecedor estaria mais seguro do que se atraísse a vítima para um cantinho deserto. No ginásio de esportes, treinando alguma das dezenas de modalidades esportivas que era especialista, parada ali em frente ao oferecedor. No ginásio de esporte, treinando alguma das dezenas de modalidades esportivas em que era especialista, parada ali em frente ao oferecedor com aqueles comprimidos da droga na mão. Chumbinho fingia estar interessado na experiência, mas não sabia o que fazer. O menino tinha visto Bronca sobre o efeito da droga. Será que saberia imitar aquele comportamento idiota sem o oferecedor desconfiasse? Se fosse... Tem que repetir, mas... Se ele fosse um ator como Calu, a coisa seria bem mais fácil. O que aconteceria depois? Ele seria sequestrado como o Bronca e os outros. Chumbinho não tinha dúvidas. Por isso precisava encontrar uma forma de deixar um aviso para os caras. Aê! Chumbinho jogou a droga no cesto de papéis. Até aí tudo bem, mas como deixar o sinal para os caras? Ele precisava de alguma coisa para escrever e precisava também de um código que não desse na vista. É isso, cara? A ideia nojenta veio-lhe à cabeça, mas era a única. E ele não podia perder mais um segundo.
Felizmente, a privada do reservado tinha sido usada por algum porcalhão que não puxara a descarga. Tentando sufocar o nojo, Chumbinho enfiou a mão dentro do vaso, sem perder tempo, com a ponta do dedo suja com aquela tinta, e sentindo o estômago contorcer-se em nojos, desenhou nos azulejos a mensagem para os caras. Uma van toda fechada parou à sua frente. Um homem enorme saltou e olhou firme nos olhos do garoto. Não parecia ser... Uma van toda fechada parou à sua frente. Um homem enorme saltou e olhou firme nos olhos do garoto. Não parecia gente, parecia um animal de terno, um animal feroz e enlouquecido. Chumbinho fez uma cara de idiota bem caprichada. Ele queria ser o mais convincente possível. O homem abriu a porta traseira da van. Vem cá, sim senhor. Entre aqui e fique quietinho. A porta fechou-se atrás do Chumbinho e o menino sentiu a van arrancar. No escuro total, não podia saber para onde estava indo. Depois de pular para fora do carro da polícia, Miguel correu sem forçar muito. Ele sabia que Andrade jamais poderia alcançá-lo a pé, mesmo que fosse mais magro e mais jovem. Andrade nunca seria páreo para um atleta como Miguel. Chumbinho pensava, Miguel espremido no meio daquela gente toda. Será que o maldito Andrade disse a verdade? Será que Chumbinho estava nas mãos da quadrilha? Eu não fui com a cara do Andrade, nem ele com a minha. Para mim, ele faz parte do esquema, tudo na certa. Ele pertence à quadrilha do tal Célio. Não, viado, não, para. Que foi? Chumbinho pensava, Miguel espremido no meio daquela gente toda. Será que o maldito Andrade disse a verdade? Será que o Chumbinho estava agora nas mãos da quadrilha? Eu não fui com a cara do Andrade, nem ele com a minha. Para mim, ele faz parte do esquema todo. Naquela certa, ele pertence à quadrilha do tal cérebro criminoso. Volta pra cama, amor. Miguel sentia-se cansado e faminto. Quando desceu do ônibus e procurou o telefone público... Errei tudo, cara! Miguel sentia-se cansado e faminto. Quando desceu do ônibus, procurou um telefone público. O único que encontrou estava depredado por algum vândalo. Como tantos na cidade grande, acabou entrando em uma lanchonete e pediu para telefonar. Chumbinho tomou uma decisão. Trabalhou febrilmente com a menor letra que conseguiu. E por fim, a mensagem coube em uma pequena tira de papel. Olhou para o enorme curativo da sua mãe tinha feito por causa do espetadinho. A iniciação na ordem dos caras era como grandes dado de gás, enrolado com esparadrapo no indicador da mão esquerda. Chumbinho colocou-se na fila que caminhava em direção à bandeja de comprimidos para tomar o reforço da droga maldita. Magre havia vasculhado todos os cantos do colégio Rio Branco sem encontrar nem sinal do Bino. Ela era boa fisionomista e tinha certeza de poder reconhecer o oferecedor, mesmo que ele tivesse disfarçado. Não, Bino não estava no Rio Branco. Chumbinho tentou racionar depressa e prever as consequências do seu ato. Ele tinha sido apanhado em flagrante e agora tudo podia acontecer. O Dr. QI estava furioso quando desligou o intercomunicador, mas sua zanga foi distraída pela manchete do jornal que estava
à sua frente. Crânio abriu cuidadosamente o curativo que já estava imundo depois de rolar mais de um dia em várias mãos. Dentro dele descobriu um papelzinho enrolado. Kalu começou a compreender. Quer dizer que aquela droga que deixa as pessoas com a cara de idiota é a droga da obediência? Crânio e Magri aproximaram-se um pouco mais do carro e Crânio aproveitou para representar um namorado mais entusiasmado. Crânio e Magri aproximaram-se um pouco mais do carro e Crânio aproveitou para representar um namorado mais entusiasmado. O que estragava eram aqueles arames que Kalu tinha botado na boca do Magri. Magri achou que aquela conversa não tinha futuro. Ergueu o corpo, segurou no beiral, agarrando-se numa calha de zinco e deixou o corpo cair suavemente. Foi aí que a velha calha cedeu. Miguel correu pelo ginásio, driblou os perseguidores o quanto pôde. Resistiu o maior tempo possível, mas acabou sendo capturado e subjugado pelos empregados a uma ordem do Dr. QI. Um dos bandidos ligou novamente na tomada do intercomunicador do ginásio de testes. A voz do sinistro personagem, novamente dentro do ginásio, estava calma, confiante. Que brincadeira mais boba, Miguel. Eu pensava que você fosse capaz de agir como mais inteligência, de que adiantou correr como um ratinho, de que adiantou. Miguel parou em frente ao intercomunicador. Não, eu estou salvando o futuro. O que eu estou destruindo é um sonho louco de dominação da humanidade, de controle da mente humana. O detetive Andrade tinha ficado de boca aberta. Mas como, Miguel? Como eu posso deixar você fora disso? Você, Chumbinho, Magri, Kalu e Crânio foram os verdadeiros detetives que desmascararam a quadrilha da droga da obediência. Vocês são heróis de verdade. A imprensa precisa saber disso. Todo mundo precisa saber disso. Enquanto esperava a chegada das viaturas da polícia para levar os bandidos da Pine Controle, Miguel negava com firmeza. Na entrada dos vestiários do Colégio Elite havia um quartinho onde guardavam vassouras e outros materiais. Um cantinho sem luz, escuro, mesmo de dia. Por isso era difícil de perceber o pequeno alçapão que havia no forro. Naquele alçapão havia o esconderijo dos caras. Meu nome é Davi Cruminar dos Reis. Meu nome é David Souza Cardoso. E meu nome é Daniel. A gente está fazendo um trabalho sobre o livro A Droga da Obediência, feito pelo Pedro Bandeiras.